Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a nossa igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a solenidade de todos os santos. O texto desse domingo se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 até o 12a, que nos diz assim. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Gente, para ajudar melhor nesse texto, eu quero inclusive convidar você que puder, é claro, pegar a sua Bíblia lá em Lucas. Deixa eu olhar aqui qual é o capítulo. Lá em Lucas, no capítulo 6, para poder nos ajudar nessa nossa reflexão de hoje. De antemão, já quero pedir um favor a você, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assim você ajuda também a divulgar este trabalho. Então, lá em Lucas, no capítulo 6, aparece também o relato das bem-aventuranças. Só que se você observar, no capítulo 6, versículo 17, diz que Jesus desce com eles da montanha e para num lugar plano. No versículo 20 em diante, Jesus ergue o olhar para os seus discípulos e começa a falar das bem-aventuranças, que inclusive são diferentes já de Mateus. A grande pergunta é, Jesus então subiu de fato a montanha ou ele falou o sermão numa planície? Gente, a resposta é que isso não importa. A questão é ver que cada evangelho ele tem um objetivo. Lucas tem um objetivo específico, que eu vou contar para você qual é, que é de falar para o povo pagão. Então a planície tem a ver com ser ilimitado, ir a todos, enquanto Mateus tem um outro objetivo. O evangelho de Mateus ele é escrito para um público cristão, judeu-cristão, ou seja, pessoas que vieram do judaísmo e que agora se convertem ao cristianismo. E para elas, lá no Antigo Testamento, a figura mais importante era a pessoa de Moisés. Moisés, ele subiu ao monte, lá no monte, ele recebeu as tábuas de pedra. Então Jesus agora sobe ao monte também, né? Jesus agora não traz tábuas de pedra, mas traz as bem-aventuranças. Então é como se Mateus ele estivesse querendo comparar Jesus a Moisés. Aí você pode até se perguntar, ô José Lucas, como é que tu sabe tudo isso? Deixa eu contar um segredo logo para vocês que é muito importante. Você que quer entender melhor qual é o objetivo de cada evangelista, né? Qual é a teologia de cada um, quais são esses detalhes que são muito importantes para a nossa leitura, para a nossa reflexão, você não pode perder aí as inscrições do curso de Introdução aos Evangelhos que eu vou lançar na próxima semana. Mas você que quer ter uma oportunidade mais que especial, por menos de R$50 vai ser esse o valor da pré-venda, você precisa correndo preencher aqui o link do formulário que está aqui na descrição deste vídeo. Você vai apenas colocar seu nome e um dado para contato. Eu vou entrar em contato com você ainda esta semana para te explicar tudo sobre essa pré-venda. O curso vai ter cerca de 15 aulas e por menos de R$50 você vai ter acesso completo a ele. Então você não pode perder, tá bom? Então corre, preenche aí para que você possa também aprender detalhes sobre cada contexto dos evangelhos. Mas vamos voltar então agora para estudar o evangelho. Já mostrei para você que Jesus aqui acaba sendo comparado nessas entrelinhas a Mateus. Então Jesus fala, vê as multidões, sobe ao monte, ele senta-se. Sentar-se é uma postura de quem está ensinando algo. E os discípulos aproximam-se e Jesus começa a ensinar. Jesus então conta várias bem-aventuranças. Eu quero poder pontuar rapidamente cada uma delas. A primeira são os pobres em espírito. Ser bem-aventurado na Bíblia quer dizer ser feliz. Então é ser santo, em outras palavras. Então, santo é aquele que é pobre em espírito. Pobreza em quê? Em desapego. Não se apegar a muitas coisas.
É quase aquela perspectiva de uma palavra que o pessoal fala muito hoje, né? Ser minimalista. Uma pessoa que não é apegada, não estou querendo dizer que você não possa ter bens, mas não ser apegado aos bens. Né? Ou seja, eu tenho muita coisa hoje, mas se eu não tiver amanhã, também sei viver nesta realidade, não ser apegado ao dinheiro, não ser apegado a cargos. Tem gente na igreja que é apegada a um cargo, né? Quando sai da coordenação, some, nunca mais volta para a igreja. Nós não podemos ser apegados a cargos, a dinheiro, a pessoas. Porque se formos desapegados, nós teremos mais espaço no nosso coração para poder preencher com a graça de Deus. Segunda bem-aventurança, os aflitos. Não é que Jesus diz que quem vive a aflição é uma coisa boa. Porque se fosse assim, todo mundo ia querer procurar agora a aflição, né? Mas Jesus elogia e diz que aqueles que vivem aflições também são santificados porque um dia vão ser consolados. E aqui naquele tempo, né, os aflitos eram as pessoas mais pobres da sociedade que muitas e muitas vezes passavam por situações muito delicadas diante do Império Romano, por exemplo. Bem-aventurados os mansos, ou seja, aqueles que não buscam briga, que não buscam violência. Aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, que lutam para que a vontade de Deus aconteça. Porque justiça quer exatamente dizer isso. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, que buscam no dia a dia agir com a prática da misericórdia. Tendo misericórdia, tendo compaixão, imitando a forma como Deus ama os outros. É isso que uma pessoa misericordiosa ele faz. Bem-aventurados os puros de coração, porque ele fala isso. A pureza de coração é um coração que deseja o bem para o outro, que não alimenta o coração com a ganância, com a vaidade, com a maldade, com o ciúme. Bem-aventurados os que promovem a paz, ou seja, as pessoas que lutam a todo custo para implantar a vontade de Deus. Mas eu quero chamar a atenção pelo versículo 10 e o versículo 11. Quando o Evangelho de Mateus é escrito, nós estamos tendo uma grande guerra entre o cristianismo e o judaísmo. Isso porque o Evangelho de Mateus é escrito ali por volta do ano 80 depois de Cristo. E nessa briga, muitos cristãos são perseguidos. Muitos cristãos passam por duras realidades. E o Evangelho quer mostrar o quê? Vocês que são perseguidos. Vocês que são injuriados. Vocês que o povo faz tudo contra vocês, inclusive até levantam mentiras por causa de Cristo. Passam tudo isso aí. Fiquem alegres. Não fiquem tristes. Não fiquem abatidos. Mas exultem. Porque vocês terão uma recompensa no céu. E agora você entende por que esse texto aparece aqui, na solenidade de Todos os Santos. Porque esse versículo 2 nos alimenta o nosso sede, o nosso sonho com o céu. Amados irmãos e irmãs, não esperemos recompensa no aqui e no agora. Já falei isso em outros vídeos e vou repetir. A nossa recompensa está no céu. É isso que o Evangelho quer colocar pra gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. Não busque recompensas aqui. E aí, cada vez mais cresce pessoas dizendo isso, né? Mas eu fiz isso, ninguém agradeceu. Mas eu fiz isso, ninguém me elogiou. Esqueceram, me escantearam. Amados irmãos e irmãs, olha o que o texto coloca pra gente. Alegre-se. Você vai ter uma recompensa no céu. Se alegre. Esse é o ponto que o Evangelho está querendo colocar para nós. Então que nós possamos colocar isso na nossa mente, né? Busquemos cada um desses pontos que o Evangelho coloca. Porque essa é uma chave, esse aqui é um modelo de como chegar ao céu. Tem até uma comparação que é feita, é como se as bem-aventuranças fossem degraus para chegar ao céu. Eu preciso buscar o desapego, ser pobre em espírito. Eu preciso muitas e muitas vezes abraçar a minha aflição, entendendo que é Deus que me consola. Buscar a mansidão, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso. Mas o mais alto grau é aguentar as perseguições por causa de Jesus. E aí eu recordo, eu quero finalizar isso, né, com o relato lá de Atos dos Apóstolos. Não lembro bem o capítulo agora, mas acho que é ali pelo capítulo 7, 8 ou alguma coisa assim. Os apóstolos estão sendo perseguidos, né, e eles ficam felizes porque foram dignos de serem perseguidos por causa do Evangelho. Quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho, é porque as pessoas já enxergam o Evangelho em nós. Aí elas nos perseguem. Bendito seja Deus se a gente tiver essa honra, né, das pessoas enxergarem em nós um cristianismo vivo e real. E aí elas vão perseguir, mas isso mostra que eu estou no caminho certo. Que Deus te abençoe, sonhemos com o céu. E peço a você compartilhar esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de preencher o formulário para você poder me indicar que você realmente tem interesse em poder participar deste curso de Introdução aos Evangelhos. Que Deus te abençoe.
Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!